Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria poder partilhar a palavra mais uma vez. Vamos ao texto. Abram suas Bíblias comigo em Mateus 18, do verso 21 ao verso 35. Mateus 18, verso 21 ao verso 35. Daremos continuidade à pregação das parábolas de Jesus. Essa é a nossa 10ª parábola. E nós só estamos começando. São muitas. Essa é a parábola do servo devedor, do servo incompassivo ou do servo mau. Não sei como está aí o subtítulo aí em cima desse texto. Deve estar em cima do verso 23, mas o contexto todo ele traz ali do 21 em diante. Então vamos lá, vamos ler. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve, o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. E ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Santo Deus, esta é a tua palavra, estamos diante da tua palavra, assim o Senhor tem falado conosco. Conceda-me graça, ó Deus, para explanar isso ao teu povo. Em Cristo peço e agradeço. Meus irmãos, é interessante o contexto em que se dá esse texto aqui que nós acabamos de ler. Aqui em Mateus 18, nós vemos Jesus ensinando a Pedro e aos outros discípulos sobre a disciplina entre os irmãos, entre a comunidade, que é a igreja. Nós vemos lá no verso 19, no verso 20, e assim por diante, nós entendemos e mostramos, aliás, a palavra nos mostra como lidar com a disciplina na igreja. É um ato de amor da própria igreja com os seus discípulos, com os irmãos. É o Senhor nos ensinando. É interessante como Pedro, ele toma isso como base para si e vai imediatamente ao Senhor e faz esse questionamento, né? Então Pedro se achega e questiona sobre quantidade de perdões a serem dados, a serem doados. E aí, então a parábola se inicia no verso 23. O perdão que recebemos de Deus. Jesus nos fala sobre o perdão que recebemos de Deus. E Jesus ilustra essa verdade sublime
narrando a parábola do credor incompassivo, a parábola do servo impiedoso, o servo que não queria perdoar, o servo mau, seja lá como for e estiver aí na sua Bíblia. Meus irmãos, a comunidade de Jesus é uma comunhão de disciplina, é uma comunhão e luta contra todo o mal em seu meio. A comunidade de Jesus é uma comunhão de oração. A pergunta de Pedro e a parábola desse servo, não disposto a perdoar, o que eles querem nos dizer? Que a comunidade de Jesus, ela se caracteriza por uma disposição permanente de perdoar uns aos outros. E nessa parábola tem algumas lições que a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Vamos verso a verso aí. E em primeiro lugar, aí no verso 23, Deus, Ele ajusta contas conosco. Nós somos confrontados por Deus, precisamos prestar contas da nossa vida a Ele. Deus é o supremo juiz, Ele é justo, Ele é santo. A sua lei é perfeita, a sua lei é santa. Nós precisamos passar pelo crivo desse reto juízo de Deus. Somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o seu prumo na nossa vida e sonda os nossos corações. A gente vê isso lá no Salmo 139. Ele vasculha as nossas emoções, Ele examina os nossos pensamentos, Ele pesa as nossas motivações e Ele avalia cada uma das nossas obras. Ele conhece as nossas palavras, Ele vê os nossos passos, Ele traz à tona os sentimentos e os desejos secretos dos nossos corações. Portanto, não há nada que a gente esconda do Senhor, não há nada que nos tire da presença do Senhor, e não há nada que possamos esconder do Senhor em momento nenhum. Eu indico para os irmãos lerem esta noite, antes de dormir, o Salmo 139. Meus irmãos, estamos aquém das suas exigências, somos todos devedores do Senhor, baseado nisso. Em segundo lugar, dos versos 24 e 25, nós temos uma dívida impagável. Jesus usou uma hipérbole, é uma característica, é uma ferramenta usada no nosso português, que ao falar sobre a dívida desse homem, a quantia do primeiro débito é um incontável exagero para tornar mais vívido, para tornar um contraste com o segundo débito, ou seja, daquele segundo devedor. O servo devia 10.000 talentos. Era impossível que uma pessoa em uma vida devesse, naquela época, uma soma tão astronômica. Imagina só, um talento equivale a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos equivalem a 350 mil quilos de ouro. Vamos olhar um pouco mais profundamente. Todos os impostos da Judéia, todos os impostos da Pérea, todos os impostos de Samaria, todos os impostos da Galileia, durante um ano, somavam 800 talentos. É todo o país, é tudo que era possível, em termos de impostos, somava 800 talentos. 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação por 13 anos. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável, ganhando 1 denário por dia. Vamos fazer essa comparação. O talento era o valor equivalente a um talento, era equivalente a 6.000 denários, o que equivalia a 6.000 dias úteis de trabalho, ou 30 anos de trabalho. Um talento, 30 anos de trabalho.
ele precisaria trabalhar 150 mil anos para poder pagar essa dívida. A promessa do devedor de quitar a dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Ele podia vender o planeta, ele não conseguiria pagar se fosse dele. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus, nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. A lei é santa, mas nós somos pecadores. A lei é espiritual, mas nós somos carnais. A lei é perfeita, mas nós somos cheios de ambiguidade, cheios de contradições. Assim, todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. O perdão não é algo que merecemos, mas é uma dádiva de Deus que a gente precisa. Nós precisamos do perdão de Deus. Em terceiro lugar, versos 26 e 27. O perdão de Deus, ele é imerecido. O perdão não é merecimento, ele é graça. O servo devedor não exige nada, apenas suplica misericórdia. Não reivindica os seus direitos, ele roga ao seu favor. Mesmo tendo uma dívida impagável, ele foi perdoado por esse rei. De igual modo, Deus nos perdoa não por quem somos, mas por quem Ele é. A base do perdão não é o mérito humano, mas a graça divina. E o servo disse: "Sê paciente comigo, eu vou pagar tudo para você." Esta é uma promessa impossível de cumprir. Nós jamais pagaremos a nossa dívida com Deus, ela é impagável. Assim como a zebra não pode remover as suas listras, nem um leopardo pode remover as suas manchas, também não podemos apagar os nossos próprios pecados. E, consequentemente, o perdão de Deus é fruto da sua graça. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele nos atraiu para si quando éramos inimigos e nos deu vida quando estávamos mortos. O Filho de Deus foi zombado, foi escarnecido, foi cuspido, açoitado, foi fustigado. Ele carregou a cruz diante de uma turbe, de uma multidão tresloucada, sedenta por sangue. Foi cravado na cruz como um criminoso. Seus inimigos o insultavam, mesmo depois de suspendê-lo na cruz. E apesar da crueldade inumana, Jesus não apenas pediu que o Pai perdoasse os seus malfeitores, mas também atenuou a culpa deles, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. O perdão de Deus é imerecido, meus irmãos. Ele perdoou um mentiroso como Abraão, um adúltero como Davi, o feiticeiro assassino como Manassés, um covarde como Pedro, uma prostituta como Maria Madalena. Ele perdoa pecadores miseráveis como eu e como cada um de vocês. Nós precisamos desse perdão. Em quarto lugar, no verso 27, o perdão de Deus ele é completo. O homem que devia 10.000 talentos foi completamente perdoado. Ele recebeu o perdão de uma dívida imensa, impagável, como eu já disse. A dívida foi quitada completamente. Assim também é o perdão de Deus, é completo, é total. Nada mais resta para ser pago. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, da mesma forma Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deus desfaz os nossos pecados como a névoa que se dissipa. Ele lança para trás de suas costas e não se lembra mais deles. Ele joga nossos pecados nas profundezas do mar. E mesmo que a gente tente pular no mar e dragar isso daí, não existe mais. Uma dívida perdoada é uma dívida cancelada. Deus nunca mais joga na nossa cara os pecados que Ele já perdoou. Ele não cobra uma dívida que já foi perdoada. Portanto, o seu perdão ele é completo. Em quinto lugar, nesse início, o perdão de Deus
é baseado em sua compaixão. Quantas vezes nós vemos nos evangelhos que Jesus teve compaixão? Teve compaixão do general, teve compaixão das multidões, teve compaixão de cada uma das pessoas. Ele viu ovelhas como num rebanho sem pastor, perdidas. Deus tem compaixão. O perdão de Deus é pura graça. Ele nos perdoa por causa da sua infinita compaixão. Um professor de escola bíblica dominical, um exemplo aqui, né? Todos os domingos, para um grupo de crianças carentes em uma favela, as crianças viviam expostas à miséria extrema, eram desprovidas de coisas mais elementares. E certo dia, um professor viu um dos alunos que estava com uma necessidade imensa, comprou alguns calçados, comprou roupas para esse menino, e quando estava chegando próximo da casa do menino, o menino pegou uma pedra e atacou de longe e acertou o professor. Imediatamente chamou o SAMU, foi embora para o hospital. Alguns dias depois de ter saído do hospital, ele pegou as mesmas coisas, voltou naquele lugar onde estava aquele menino, na mesma casa, encontrou com o pai, encontrou com o menino, e falou: eu vim entregar para você, é um presente meu para você. E o pai e a mãe, totalmente desconcertados, tentaram devolver isso para ele. Eu vim devolver, ele fala, os presentes que o Senhor deu ao meu filho. Foi meu filho quem atirou a pedra no Senhor. Meu filho não merece esses presentes. E esse professor, porém, de imediato respondeu assim: o seu filho não merece, mas ele precisa. Assim também é o perdão de Deus que Ele nos dá. Nós não merecemos. Somos inimigos do Senhor. Como eu já preguei em alguns salmos de Corá, nós pertencemos ao exército inimigo, contra o Deus dos exércitos, o Rei dos reis. O que nós merecemos? Merecemos a morte. Nós merecemos estar longe do Senhor. Mas Ele oferece o perdão para nós. Porque nós precisamos do perdão. Já somos inimigos, nascemos inimigos do Senhor. Dos versos 28 a 35, Pedro está interessado em saber até onde vai o perdão. A gente olha ali bem no comecinho, 21 e 22. Qual é o limite? Quando estamos autorizados a não perdoar mais. Por isso a sua pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Já existe em sua pergunta uma disposição robusta de compaixão. Perdoar 7 vezes a mesma pessoa já não é natural. A resposta de Jesus, porém, ela é meio desconcertante para Pedro, né? Extrapola todos os limites daquilo que é razoável. Vai além de qualquer capacidade humana. E Jesus responde assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É engraçado a gente colocar isso na prática. Uma ofensa pessoal. Quantos aqui já tiveram uma ofensa pessoal? Eu tenho a impressão que todos. Eu já tive. E não foi uma só vez. E da mesma pessoa. É interessante esse conceito que o Senhor nos traz sobre o olhar não mais para o pecado do outro, mas é como eu respondo a isso. É justamente esse o ponto. Como eu respondo às ofensas. É esse o propósito. É isso o ensino dessa parábola. É como eu respondo às ofensas, em termos de perdão. Então, cada um de nós
já sofreu alguma inconveniência, algum vexame causado por outro, e já certamente se questionou se devia perdoar ou não. Mas nós devemos olhar para o que o Senhor está nos orientando aqui. Já não é se eu devo ou não devo perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. É uma ordem. Perdoe. Perdoe. Pedro, ele já sabe, Jesus fala para ele dos 70 vezes 7, né? E como a gente já viu, isso é desconcertante. Não é um cálculo matemático, mas é um emblema de perdão ilimitado. Esse é o perdão que recebemos de Deus. E é o perdão que devemos oferecer ao nosso irmão. Somos perdoados para perdoar. Os perdoados devem perdoar. Os que receberam graça devem ser canais de misericórdia e de graça para os outros irmãos, para outras pessoas. Isso é o ensino do exemplo. O exemplo arrasta. A gente vê isso dentro de casa com os nossos filhos. Não são muitas vezes as nossas palavras, mas é o nosso exemplo que aponta como eles devem agir. Aliás, muito mais o exemplo. Então nós devemos perdoar, nós devemos apontar o perdão, nós precisamos praticar, treinar o perdão, porque isso não é natural nosso, isso não é natural. Se está nos ensinando como deve ser, é porque nós não temos isso. Precisamos aprender, precisamos treinar, precisamos mostrar, assim como Jesus mostrou, nós precisamos treinar isso. E nós vamos treinar a tal ponto, como comunidade de fé, que isso seja natural, esteja na nossa corrente sanguínea. Quando perceber qualquer ofensa, imediatamente abrir um escudo e blindar as nossas vidas, oferecendo perdão. Esse é o caminho. Os que receberam perdão não podem sonegar perdão. Nunca teremos justificativas para não perdoar. Pode pensar o que quiser, meu irmão. Se houve ofensa e houve um pedido de perdão, você não pode negar o perdão. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Colossenses 3,13. Paulo orienta, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Isso não é um pedido, isso é uma ordenança. Perdoem. Meus irmãos, assim como Spurgeon fez e nos deixou escrito da seguinte forma: não devemos nos ocupar em contabilizar as ofensas ou em conferir quantas vezes nós as perdoamos. Nós precisamos simplesmente perdoar. Já consideramos o perdão que recebemos de Deus, aí no verso de 23 a 27, agora nós vamos considerar o perdão que devemos dar aos nossos irmãos, do verso 28 ao 35. Então vamos colocar alguns pontos aqui também. O verso 28 a 30, a falta de perdão é uma evidência de dureza de coração. O mesmo homem que foi perdoado de uma dívida impagável de 10.000 talentos, encontra agora um conservo, alguém que lhe devia somente 100 denários. 100 denários significa o quê? 100 dias trabalhados. Quanto que o outro precisaria trabalhar? 150.000 dias. Na vida de alguém dá para fazer isso? Não dá. É incontável, é incomparável. E este suplica misericórdia, mas o homem perdoado não age com compaixão e lança o devedor na prisão. Tem um professor da patrística e exegese do Novo Testamento, lá no King's College, em Londres. O nome dele é R.V.G. Tasker. Ele diz assim:
Esse miserável, cruel, se aquecia ainda ao calor do sol da misericórdia do rei, quando tratou de seu conservo com tanta falta de misericórdia. Aquele que fora perdoado de uma soma colossal, não consegue perdoar um valor irrisório. Aquele que fora alvo de imensa compaixão, não consegue ser compassivo com seu conservo. A lição que Jesus nos ensina nessa parábola é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder aos que nos deve. Também Jesus deixa claro que um coração que não perdoa não pode ser perdoado. À luz do texto, a falta de perdão vai trazer sérias consequências para as nossas vidas. Nós lemos a respeito da oração que Jesus nos deixa, o pastor trouxe Mateus 6, o verso 14 e 15. Em segundo lugar, ali no verso 32, a falta de perdão é sinal de ingratidão a Deus. Jamais conseguiremos entender o perdão, a menos que tenhamos consciência do perdão que recebemos. 100 denários são 600.000 vezes menor do que 10.000 talentos. O credor incompassivo não perdoou seu conservo porque não compreendeu a grandeza do perdão que ele havia recebido. Ele não entendeu que o perdão que ele tinha acabado de receber era para a sua vida inteira e das suas posteriores gerações. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Até nisso nós precisamos do Senhor. Até nisso nós precisamos entender o tamanho dos nossos pecados, o tamanho da ofensa que nós temos feito contra o Senhor desde o dia que nascemos, o abismo de distância que está entre nós e o nosso Senhor, por conta dos nossos pecados. Isso precisa ficar claro, meus irmãos. Isso precisa estar muito claro, porque é só dessa forma que eu entendo o tamanho do perdão. É o tamanho do abismo. E este homem não tinha entendido o tamanho do abismo que estava diante dele e diante daquele rei que o perdoou. O rei construiu uma ponte da forma mais rápida possível, concedeu o perdão, mas ele não entendeu o que era aquilo. E assim somos nós. Não conseguimos ministrar perdão às pessoas que nos devem, nos ofendem, se não atentarmos para a grandeza da imensidão do perdão que recebemos de Deus. Quando sonegamos perdão às pessoas que nos ofendem, estamos sendo ingratos a Deus. Quando nos recusamos a perdoar alguém, estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que recebemos de Deus. A falta de perdão desperta a ira de Deus. Quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Seu perdão foi um ato de compaixão e graça. O perdão não é uma questão de justiça, nem o pagamento de uma dívida, mas é o seu cancelamento. É o cancelamento da dívida, não é o parcelamento da dívida. Sempre que fechamos o coração para sonegar perdão, provocamos a ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa é imperdoável e está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna. O céu é lugar dos perdoados e quem não perdoa não pode entrar no céu. Está ficando claro o tamanho do que significa perdoar o próximo? Estão começando a ter um vislumbre do que significa eu não perdoar. Quando ouvimos no nosso trabalho, nos colegas de escola, do próprio trabalho, amigos fora daqui, não tem como perdoar esse negócio que ele fez, não, isso aqui é um absurdo. Quando eu olho para um texto desse e ouço uma coisa dessa,
a gente vê o tamanho do abismo, da incompreensão, da distância que essa pessoa está de Deus, do que é conhecer a Deus, porque aqui ele está sendo claro, aqui ele está nos apontando que para você ter comunhão comigo, você precisa perdoar assim como eu te perdoei. Portanto, eu preciso perdoar. Eu falei, é um treino. A gente vai aprendendo a perdoar, porque o natural é vingança imediata. Isso é que o nosso coração mais quer, quando alguém nos ofende, né? Que coisa terrível. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Sempre que fechamos o coração para sonegar o perdão, provocamos essa ira de Deus. Quarto lugar, no verso 31. A falta de perdão gera profunda tristeza às pessoas. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão destrói relacionamentos, intoxica o ambiente, abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Uma pessoa entupida de mágoa contamina o ambiente em que vive. A Bíblia diz que a raiz de amargura perturba e contamina. Uma pessoa empapuçada de mágoa é alguém que não tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Mas também uma pessoa que não perdoa contamina os outros à sua volta. A mágoa é um gás venenoso que vaza, que destrói as pessoas ao nosso redor. A falta de perdão gera tristeza e sofrimento. Não apenas para a pessoa que dá um abraço na falta de perdão, mas também para aqueles que convivem com ela. O ódio é como o estilhaço de uma vidraça que acaba de ser quebrada. Quando eu vejo esse exemplo de estilhaço, né, de uma vidraça quebrada, eu lembro de uma situação que nós vivemos em casa. Giovanni tinha aproximadamente 3 anos e meio, mais ou menos. A Laura era um bebê, era menor do que a Teresa. Era um bebê. Eu lembro que acabei de chegar em casa, era umas 6:30 da tarde, mais ou menos. Estava meu sogro e minha sogra, a Karina com a Laura no colo, e Giovanni tomando banho. De repente a gente ouve um barulho. Um negócio assim terrível. A Karina quase que jogou a Laura no colo da minha sogra e eu saí correndo para o banheiro. Quando eu chego lá, o vidro do box estava no chão inteiro assim. Era estilhaço para tudo que é lado. E óbvio, sangue, né? A gente já imagina o que pode ter acontecido. Dali eu já peguei o Giovanni, né, já abracei, ele estava em choque. Era estilhaço para tudo que é lado. Você não tem como andar em cima dos estilhaços, né? Se você não se proteger. Aquilo é terrível. É justamente isso que a gente está falando aqui. Uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa que não perdoa, ela é como esses estilhaços. Ela vai produzindo cicatrizes, machucados, ofensas para todos aqueles ao redor. E o cuidado para a gente andar em cima daquilo para pegar o Giovanni. Graças a Deus foram pequenos arranhões. Nada demais. Mas foi uma experiência terrível. Assim como é terrível aquele que não perdoa, aquele que não entende o tamanho do perdão que Deus nos deu. Portanto, a obrigação de nós perdoarmos. Quinto lugar, versos 30 e 34. A falta de perdão aprisiona. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. O servo perdoado que não perdoou
foi entregue aos flageladores. Reter perdão é viver numa masmorra, é ser atormentado pelo chicote da culpa, é alimentar-se de veneno, é envenenar o coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar, nem ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quando nutrimos mágoa no coração, nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos. A falta de perdão, ela é uma masmorra, é uma prisão, um calabouço da nossa própria alma. Quando deixamos de perdoar, nós aprisionamos as pessoas e ficamos também cativos. Tornamo-nos escravos da pessoa a quem odiamos. Não nos libertamos da pessoa a quem sentimos mágoa. Uma pessoa magoada vive acorrentada pelos seus sentimentos de desafeto pelos outros. Isso é uma prisão, gente. Isso é uma prisão. Isso é uma escravidão. Jesus veio para nos libertar. Ele não veio para nos manter presos nos nossos desejos, nos nossos maus desejos. Porque isso aqui, a falta de perdão, ela é uma prisão para nós. Ainda mais quando compreendemos. Meu Deus, sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive no cabresto de suas paixões, vive acorrentada, vive dominada pela própria pessoa a quem quer descartar. Quando nos fechamos para o perdão, somos lançados nessa terrível prisão emocional, escura, infectada. A falta de perdão nos faz ferver por dentro. A falta de perdão é como uma tempestade na alma. Essa atitude desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, adoece a pessoa. Alguém aqui, por acaso, conhece pessoas que têm uma mágoa tão grande de outras, a ponto de desenvolver doenças? Eu já vi, infelizmente. E isso é real. Jesus nos liberta disso. Jesus nos aponta o caminho correto. Jesus nos mostra como deve fazer. E louvamos a Deus por isso. Sexto lugar, a falta de perdão produz flagelo. O credor incompassivo foi entregue aos verdugos, seu algoz, até saldar a sua dívida. Como sua dívida era impagável, ele foi flagelado durante toda a sua vida. Quem são os verdugos? Os verdugos são os flageladores da consciência. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive debaixo do chicote, do tormento emocional. A falta de perdão traz desespero e flagelo para a alma. Torna a vida azeda, insuportável. Quem não perdoa não é feliz. Quem se alimenta de ódio morre asfixiado pelo seu próprio veneno. Esses verdugos, que são os chicotadores, os algozes da mente, podem ser os demônios. O ódio congelado no coração, uma porta aberta para o inimigo. O diabo e seus demônios são carrascos que flagelam e torturam os seus súditos. Existem muitas pessoas que vivem no cabresto do inimigo, sendo flageladas pelos demônios, porque carregam no peito um coração cheio de mágoa e vazio de perdão. Meus irmãos, a falta de perdão pavimenta essa alegria do nosso inimigo, o diabo. Lá em 2 Coríntios 2, 10 e 11 vai falar assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Paulo falando, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Portanto, ele age. Ele age.
Tem um teólogo chamado Warren Wiersbe, que ele diz assim: a pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Essa é a pior prisão do mundo. Sétimo e último lugar, a falta de perdão fecha a porta da misericórdia de Deus. Aí no verso 35. Sonegar perdão ao irmão é privar-se do próprio perdão de Deus. O servo que se recusou a ter compaixão do seu conservo, como ele próprio foi alvo da misericórdia, provocou não apenas a ira do seu senhor, mas também atraiu tormentos para a sua própria vida. Quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos é a própria lei. Ao carrasco é a própria lei. Ao algoz é o próprio rei. Até quando esse servo impenitente será atormentado? Qual era o tamanho da dívida dele? Eternamente. Esse flagelo não tem fim, pois o texto diz: até que ele pagasse toda a dívida. Dava para pagar? Quem não perdoa os seus devedores não recebe o perdão de Deus. Mateus 6, 14 e 15, que o pastor leu agora há pouco. Deus nos trata como tratamos os nossos devedores. Se fecharmos o nosso coração para o próximo, sonegando-lhe o nosso amor e retendo-lhe perdão, fechamos as comportas da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. Lá em Mateus 5, 23 a 26, ele diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Verso 26. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Isso é teologia prática. Guarde bem isso, meus irmãos. Não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão. Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigados com o nosso irmão. Não podemos ter o caminho aberto da intimidade com Deus se construímos barricadas, trincheiras no relacionamento com o nosso próximo. Antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Antes de olhar para a oferta de Caim, Deus viu o seu coração cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de ódio do seu irmão Abel. Deus rejeitou o culto de Caim, porque primeiro rejeitou a sua própria vida. Quem não perdoa não consegue orar com eficácia. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. A falta de perdão destrói a nossa relação com Deus e, consequentemente, impede que as nossas orações sejam ouvidas. Meus irmãos, isso é muito sério. Um coração cheio de ódio está completamente vazio do espírito de súplica. Um coração azedo e magoado não consegue orar com eficácia. Ainda que ore, as suas orações serão interrompidas. E Jesus conclui a parábola com uma advertência severa. O Pai Celeste tratará de forma semelhante a qualquer um que de coração não perdoar o seu companheiro e irmão na fé em Cristo. O ensino, obviamente, ele vai ampliar o tema central de Mateus 6,15. Os que não perdoam, não serão perdoados. Sem o exercício do perdão, não existe o recebimento de perdão. Quem nega perdão ao irmão não recebe perdão do Pai. O perdão não pode ser apenas um discurso das palavras, mas uma expressão sincera que vem de dentro. Só entram no céu
os perdoados. Só tem comunhão com Deus e com os irmãos, os perdoadores. No fim da parábola, Jesus nos apresenta a consequência dessa falta de compaixão e de disposição para se reconciliar uns com os outros. Quem não se torna misericordioso com a misericórdia de Deus e não aprende a perdoar a partir do perdão de Deus, desperdiçou a graça de Deus. Parece que é alguma coisa desprezível. A graça desperdiçada, por sua vez, provoca condenação. A graça de Deus transforma-se em ira de Deus. Vejam como é séria, na verdade, seríssima, a palavra de Jesus sobre o perdão mútuo. Graça desperdiçada, por sua vez, provoca condenação. A graça de Deus transforma-se na ira de Deus, meus irmãos. É a inversão da prece do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Desta forma, a fórmula é o seguinte: tu nos perdoaste a nossa culpa, por isso também queremos perdoar aqueles que se tornaram culpados em relação a nós. Ali em Mateus 6, de 12 a 15, a gente vê então da seguinte forma: não tem como negar. O perdão é o coração da comunidade de Jesus. Quando cada irmão perdoa o outro de coração, então dois podem se unir em oração, corrigir-se mutuamente, buscar o desgarrado, superar o que é pernicioso, proteger os pequenos, honrar os humilhados. Então Jesus está no meio deles, está no meio de nós. Quando há perdão, a presença do Senhor. Quando há perdão, a comunhão com o Senhor. Fica claro à luz dessa parábola que somos devedores a Deus. Nenhum de nós pode pagar a sua própria dívida. Nossa dívida foi paga. Só podemos ter convicção do perdão que recebemos pelo sensor, pelo entendimento do perdão que damos, que recebemos de Deus. A pessoa não perdoada está destinada ao castigo eterno. Ficam então o alerta e a lição central dessa parábola para nós. Motivados pela gratidão de entendermos o perdão de Deus, do amor imensurável de Deus, da graça de Deus. Por isso, o pecador perdoado deve sempre perdoar aos seus devedores. Essa é a lição, meus irmãos. É esse o ponto. Parece simples, mas ele é profundo, requer treino, requer um coração aberto, requer um coração que recebeu a graça. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Para entendermos o perdão, precisamos entender por que Deus nos perdoou, como Deus nos perdoou, e qual era o tamanho da nossa dívida, que ela é eterna, porque nascemos no pecado e Ele nos perdoou. Sabe, as nossas mesquinharias, as nossas coisinhas, são irrisórias diante do perdão que Deus nos deu. Então nós precisamos perdoar, meus irmãos. Essa é a mensagem dessa noite. Feche seus olhos. Pai eterno, louvamos a Ti, ó Deus. A Tua mensagem, ela é muito clara, Pai. Nós estamos diante do Senhor. Nós ouvimos da Tua palavra e como ela penetra nos nossos corações e o quanto ela transforma as nossas vidas e como é sério a questão do perdoar, do liberar perdão, do quanto nós devemos entender a distância, esse abismo que temos diante do Senhor quando pecamos, enquanto éramos pecadores.
E o Senhor nos trouxe para perto de si, ó Deus. O Senhor nos perdoou quando confessamos Cristo como nosso Salvador. Ele, ó Pai, toma a minha culpa e crava a minha culpa naquela cruz. Ó Deus, diante da Tua mesa, relembramos esse ato inimaginável, impensável, de extrema graça que o Senhor nos deu, Jesus morrendo e pregando naquela cruz a cédula de dívida minha e de cada um dos meus irmãos que confessou o Senhor. Então, Senhor, nos ensina a perdoar, nos ensine, ó Deus, a amá-lo, para entender o tamanho desse perdão, ó Pai, porque diante do Senhor nós conseguimos entender o tamanho desse perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa, ó Pai, as nossas transgressões. Senhor, nos ensine a perdoar cada vez mais. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra viva e transformadora. Guarda cada um dos meus irmãos. Esteja, ó Pai, com cada um dos enfermos desta comunidade, daqueles que representam suas famílias com dificuldades. Senhor, venha com providência, ó Deus. Pedimos a Ti, clamamos a Ti, como igreja do Senhor. Graças Te damos, ó Pai, por esta comunidade. Louvamos a Ti e em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Deus os abençoe, meus irmãos.